Oi, pessoal! Sejam bem-vindas! E aí, tudo bem? Vou conectar aqui também para acompanhar os comentários de vocês. E hoje, o iPhone tá na minha mão, porque eu ainda não aprendi a usar, né, gente? Vou aprender, mas a gente vai fazer aqui a live sem cair, pelo menos, né? Que nos outros dias deu aí umas intercorrências. Diga pra mim, você tá me ouvindo bem? Quem tá chegando por aí? Como que estão as coisas? Me conta. Deixa eu tirar o áudio aqui do meu. Tô vendo que já tá por aí a Mai, a Da Fonseca. Tudo bem, meninas? Raíza. Me escutam bem, Franciele. Tem uma galerinha que já tá por aí. E na live de hoje, essa é uma live de aquecimento para o workshop Descomplicando Atendimento Infantil. A gente vai falar dos nichos mais promissores para meu povo. Para quando? Para 2022, né? Esse ano que promete trazer boas novas para todo mundo. Vocês estão aí com esperança de ano novo? Ai, gente, sabe? Caiu ali a tampinha da caneta, mas tudo bem. Sabe que esse começo de ano, né? Eu falo que, não sei o que acontece, mas parece que um passo de mágica, na hora que vira ali dia 31 pro dia 1, a gente se reenche, né? De esperança, de motivação para o ano novo, em fazer diferente. Então ontem na live, a primeira live que a gente falou das metas, porque eu acredito que essa energia, né, que vem de virada de ano novo e tudo mais, ela pede pra gente que a gente pense no nosso ano, pense nas nossas metas. E ela também traz aquele quesinho de algo que vocês sabem que eu gosto muito, que é a ação, né? A gente poder ter aí ação. Ai, obrigada aqui pela bebida. A gente ter ação para o ano acontecer da maneira que a gente quer, né? Então eu desejo para vocês que, enfim, 2022 seja um ano de muitas conquistas, né? De muitos pacientes atendidos, muitas sementinhas da alimentação plantadas, de muito florescer para vocês. E aí eu decidi que um dos primeiros temas que a gente ia falar aqui na parte mais técnica, assim, burocrática talvez da nutrição, né? É sobre quais nichos eu acredito que serão promissores em 2022. Conta pra mim. Opa, tirei aqui dos comentários. Conta pra mim, que nicho você acredita que promete para 2022? Que nicho está prometendo para 2022? O que você acredita, né, que vai ter aí nesse ano que, enfim, vai ser a área promissora da nutrição materna infantil? Quero saber, vou esperar vocês colocarem ali nos comentários. E eu fiz um resumão aqui do que eu acredito que faz sentido, né, a gente falar quando a gente vai falar de nicho promissor. Então, enquanto vocês vão me contando que nicho vocês acreditam que vão ser promissores, para a gente poder falar, né, qual é esse nicho mais promissor, é importante a gente falar sobre o conceito de nicho, né? Então vamos pensar assim, ó. A gente tem, você lá, quando decidiu fazer seu vestibular, vocês lembram, gente, disso? Nossa, já faz tanto tempo, mas eu lembro ainda quando eu decidi, né, cursar nutrição. A minha mãe, pra quem não sabe, eu até contei na live de ontem, né? Eu era bailarina profissional e a minha mãe jurava assim, ó, de pés juntinhos, que eu ia fazer dança, que eu ia acabar indo pra essa área. E aí eu lembro que quando eu me decidi que eu ia cursar nutrição, eu cheguei pra ela e falei, mãe, vou me inscrever pra nutrição. Ela, como assim? Você não vai fazer dança? Minha mãe ficou tipo, nossa, como pode? E eu fui lá, bati, fui firme e forte. Por quê? Porque eu tinha certeza que eu queria trabalhar com nutrição hospitalar na oncologia pediátrica. Certeza, falei, é isso que eu vou fazer. Imagina quantas criancinhas eu vou poder ajudar passando por uma fase muito difícil, né? A alimentação pode trazer maravilhas. Eu nem lembro, gente, pra ser sincera, onde eu ouvi isso. Talvez tenha sido em alguma feira de ciências, não sei, aquelas, né, de profissões. E aí eu acabei decidindo cursar nutrição, prestei vários vestibulares, né? Aquele negócio, a gente se inscreve em todos os possíveis rezando pra um dar certo. Acabou que eu passei em vários deles, tive a oportunidade de escolher e eu escolhi fazer a USP, mesmo com a minha mãe falando, vai pra Unifesp, que era mais pertinho de casa, né, mãe, que a gente pertinho. Falei, não, eu vou fazer a USP porque lá tem um hospital universitário, eu sei que lá tem a parte de oncologia pediátrica também, então eu quero ir pra lá. Essa é a minha decisão, né, ela foi muito fundamentada por algo que naquela época eu queria. E aí eu acho que dessa história vale dizer, quando a gente fala de nicho, que nicho não é casamento. Quando você escolhe trabalhar numa área da nutrição, né, pode ser que no futuro a tua ideia mude. E tá tudo bem, tá tudo bem. Quando eu me inscrevi lá no vestibular, eu tinha na cabeça que eu queria ir para oncologia pediátrica, né, trabalhar no hospital. A primeira vez que eu entrei na oncologia pediátrica, lá no HC, eu lembro que lá
eles têm uma porta assim, né, tipo uma basculante que divide os ambientes. Então eu lembro que quando eu entrei, porque tem o corredor inteiro da pediatria, mas a oncologia fica lá no fundo separada. Quando eu entrei, que eu passei aquele basculante, eu vi aquelas criancinhas, né, muitas já perdendo cabelo por conta do processo da quimioterapia, tinha muita vida ali, eu via nas crianças, né, assim, tipo, é aquilo que a gente vê quando olha pra criança, muita vida daquelas que estavam, enfim, pelos corredores, mas ao mesmo tempo meu coração falou assim, você não vai dar conta de trabalhar aqui não faz sentido pra você. Eu respeito quem tá lá, né, quem trabalha nessa área, mas eu não me sentia, enfim, em paz ali, sabe? E aí, acabou que eu fui trabalhar em outras áreas depois, quando eu me formei. E tá tudo bem mesmo se você faz isso durante a sua faculdade, né, se você muda as ideias que você tem, e mesmo depois, independentemente do tempo de formada que você tenha. Então, nicho não é casamento, não precisa ser pra sempre. Nós temos uma aluna, que é a Fabíola, né? A Fabíola Miranda. A Fá, gente, ela tem... quanto tempo? Foram 12 anos que ela trabalhou, né? Empreendendo numa área da nutrição, que nada tinha a ver com a nutrição infantil. E aí, depois de 12 anos, ela decidiu mudar de área. Ela acabou, né? Sentindo ali que ela devia ir trabalhar com crianças, que tinha chegado aquele momento, que o que ela estava fazendo já não fazia mais ela feliz. E aí ela acabou, inclusive, abrindo uma clínica, que é a Amora em Nutrição, junto com a Ju, né? Elas são sócias na clínica. E eu lembro que a Fá, quando ela se inscreveu na formação em coaching nutricional infantil, que é um dos nossos cursos online, ela, assim, cerca de uns 2 meses mais ou menos, ela aumentou em 130% a quantidade, né, de faturamento delas. 90% mais de fechamento de programa nutricional. Perceba, mesmo que ela ainda não tivesse aquilo que a gente chama de autoridade na área, né? Mesmo que ela estivesse começando ali pela nutrição materna infantil, depois de 12 anos em outro lugar. Então eu gosto de contar essas histórias de sucesso. Por quê? Porque eu vejo que às vezes a gente também fica insegura de mudar de área, né? A gente sente ali no coração que deve ir, a gente sabe que gosta, a gente às vezes quer, já tá decidida, mas não vai por medo. Né? Então, para você saber que nicho não é casamento, eu acho que esse é um ponto importante. Bem, então, voltando lá no vestibular. Quando a gente decidiu, né, cursar nutrição, a gente decidiu por uma área de atuação, certo? Então, a nutrição é esse bolo todo aqui. E você bem lembra que, como nutricionista, existem várias áreas nas quais você pode trabalhar, né? Você pode trabalhar com idosos, por exemplo. Você pode trabalhar na UAN. Você pode trabalhar com esportiva. Você pode trabalhar em vários nichos aqui dentro da nutrição. Então, existe a nutrição e existe aqui os nichos com os quais você pode trabalhar. Um deles é o nicho da nutrição materno-infantil. Então, quando a gente fala de nichar, né, para a nutrição materno-infantil, deixa eu pegar umas outras canetinhas aqui. Quando a gente fala de nichar para a nutrição materno-infantil, a gente está falando de, dentro da nutrição, escolher trabalhar com uma área mais especificamente. E aqui vem a primeira aspas que eu vou abrir nessa live, tá bom? O que acontece? Às vezes eu recebo uma pergunta assim, Carol, mas se existe tudo isso para se trabalhar, eu tenho que escolher trabalhar com um nicho específico só com nutrição materno-infantil? Eu não posso trabalhar com nutrição materno-infantil e de repente com o UAN? Eu fiz isso por muito tempo, né? Eu trabalhava com as crianças, mas eu também fazia consultoria para restaurantes. Então, a partir disso, né, a primeira aspas que se abre aqui é: poder, você pode. Não há nenhuma inquisição que vai falar, vai te pegar se você fizer isso, sabe? Você pode. Mas existem os prós e os contras de se fazer isso. E os contras que são importantes de serem falados aqui é que quando você trabalha em mais de um nicho, primeiro, você tem que estudar o dobro, o triplo. Imagina, se aqui dentro da nutrição materno-infantil já se tem muito para estudar. Quando eu tinha que estudar sobre nutrição materno-infantil, mais sobre as legislações de UAN, né, era muito mais coisa. E às vezes a gente não consegue dar um mergulho
profundo nos estudos por conta disso, porque o tempo eu não compro na banquinha. Então, esse é o primeiro contra, né? Você ter que, enfim, abrir muito o leque de estudos. O segundo contra também que eu vejo é, se você principalmente está falando de atendimento, então você atende a nutricionista de consultório, ou enfim, atendimento domiciliar, online, né? Mas faz a parte de atendimentos. Se uma hora você está atendendo uma criança, uma hora você está atendendo um idoso, uma hora você está atendendo alguém do esporte, outra hora você está atendendo um paciente cardiopata, você também vai ter, né, um fluxo ali de atendimentos que pode ser um pouco mais conturbado do que se você apenas atendesse crianças. Tem pessoas que tiram isso de letra e tá tudo bem. Agora tem outras que o tico e o teco, né, não se combinam para fazer isso. Então, é importante você entender quem você é aí. E aí a coisa mais importante, na verdade, que eu vejo sobre escolher uma área é você melhorar e refinar algo que a gente vai falar, inclusive, numa outra live, que é a sua comunicação. Eita, será que eu acabei? Como mais ou menos? Que é refinar a tua comunicação, tá bom? Porque imagina, se você abre lá uma rede social, né? Aí um dia você faz um post sobre um bebê, sobre introdução alimentar, no outro dia você está falando sobre cuidados paliativos, né, para um idoso, no outro dia você está falando como ter melhor performance na atividade física. Você não cria uma comunicação que a gente chama de comunicação magnética. Então, a minha dica sempre, né, que eu dou ali para as alunas que estão ou fazendo uma transição de área, estão querendo ir para nutrição materno-infantil, é, se você não se sente extremamente segura para levantar a bandeira e falar agora eu só atendo crianças, se você ainda não está neste momento, então tudo bem. Mas você pode decidir refinar a sua comunicação para aquele público que você mais quer, o público que você mais deseja, né? Você não precisa sair falando de todos que você atende. Se de repente ligarem na tua clínica e falarem, ó, tem aqui um idoso para atender e você se sente confortável, você, né, tem capacidade de atendê-lo, tá tudo bem, você pode atender sem problemas. Mas na sua divulgação você tem que decidir para que lado que você vai. Essa é a primeira coisa, tá? Que eu acho que é importante de ser dito aqui na hora da gente abrir essas aspas sobre o nicho promissor. Porque eu sei que vocês vão falar, mas Carol, eu gosto de muitas áreas. Eu também, eu gostava muito de UAN, mas em um determinado momento não foi fazendo mais sentido eu ficar me dividindo. Lá no começo fazia sentido, gente. Eu tinha mais horários disponíveis, eu estava construindo, né, o meu nome, pegando os clientes. Então, eu pegava esses serviços e me dividia e estava tudo bem. Mas com o tempo, eu fui decidindo nichar para aquilo que fazia, né, mais ali meu coração vibrar. Certo? Disso a quem? Quem aí se divide em mais de um lugar? Deixa eu ver, gente. Quem mais se divide, hein? Deixa eu ver. Ai, eu tirei os comentários aqui, deixa eu voltar. Ai. Vocês se dividem em mais de um lugar? Ou mais de um tipo de nicho? Sim? Me conta ali, vou deixar ali correndo, que eu acho que agora eu conectei de novo os comentários. Tá difícil, gente, vou aprender a mexer nele. Vamos lá. Ó, e aí o que acontece? Então existe um nicho que é a nutrição materno-infantil. Dentro desse nicho, a gente tem, vamos fazer um xizinho, uma bolinha, um triângulo, uma florzinha. Vocês percebem que desenho não é meu forte, né? Enfim, a gente tem uma cruzinha. Existem aqui dentro aquilo que nós chamamos de diferentes públicos, né? Os diferentes públicos para se atender dentro da nutrição materno-infantil. Então pensa, existe a nutrição materno-infantil, que já é nichar, você se posicionar como nutri-infantil, ou nutri-materno-infantil, ou nutri de crianças, ou nutri que trabalha com nutrição materno-infantil ou infantil, já é você já está nichando. Mas quando você pega, né, e olha para dentro desse nicho e percebe que aqui dentro existem ainda públicos bem diferentes para serem atendidos, casos bem diferentes para serem atendidos, você naturalmente percebe que um próximo passo a se dar, né, vai ser você escolher qual deles, com qual você mais vai querer se divulgar, mais vai querer falar, mais vai querer atender, para quem você vai mais procurar os seus estudos. Certo? E agora a gente vai falar então desses públicos. Que públicos são esses aqui que existem, certo? E quais eu acredito que podem abrir aí uma área promissora para vocês em 2022. E eu quero saber o que vocês acreditam, qual público vocês acreditam que é o público
nesse ano? Me conta, me conta. É incrível, né? Quando eu faço essa pergunta, eu abri inclusive no meu stories ali uma caixinha perguntando do público que vocês mais gostavam de atender. E algumas falaram assim, eu gosto muito. Teve uma até que ela colocou assim, não me julgue, foi isso que ela disse, não me julgue, mas eu gosto de atender diabetes mellitus. E aí parece, né, que, sei lá, eu vou fazer um julgamento porque, diabetes mellitus não é um promissor para 2022. Quando, na verdade, isso não tem nada a ver. Eu acredito, de fato, o pessoal está falando obesidade infantil, obesidade, seletividade, dificuldade alimentar que tem aumentado cada vez mais, né, gente? Tem gente se dividindo ali entre escolas e clínicas, enfim. Qual que é o ponto? Quando a gente olha, às vezes a gente quer procurar, né? Eu vou apagar aqui a bolinha inteira, mas para poder usar o quadro. Às vezes a gente quer procurar qual que é esse público que vai ser um público extremamente promissor. Porque pode ser não sei se é atalho a palavra, mas poxa, se existe um público aqui que vai ser mais promissor, eu vou investir o meu tempo ali naquele público, né? Eu vou colocar mais a minha energia naquele público, porque isso a nossa cabeça pensa, isso pode nos trazer mais pacientes. Agora imagina, se você de repente, se eu te falo, não estou dizendo que é esse público, tá bom? Mas supondo que autismo seja o público promissor para 2022, que os atendimentos para crianças com autismo vão aumentar, as mães vão começar a procurar cada vez mais, e esse seja o grande público promissor. Aí eu te falo isso, aí você sai aqui da live e fala, tá, ela falou que autismo era público promissor, vou procurar então agora trabalhar com esse público. E aí você começa a fazer atendimentos para crianças com autismo. E você não gosta de atender aquele público, né? Você tá lá e você não se sente confortável, né? Você não se sente segura com as orientações. Você não consegue ajudar de fato as famílias. Mesmo sendo este público promissor para 2022, será que você vai ter sucesso atendendo esse público? Se esse público não é um público que você gosta de atender, se esse público não é um público que você consegue ajudar de fato, será? O que vocês acham, gente? O que vocês acham? Porque o que acontece? Na minha visão, não existe um melhor público, nem em 2022, nem em 2023, 24, 25, nem 26, nem nunca. O público mais promissor que vai existir, ontem eu deixei as canetas abertas, vocês perceberam, agora elas não estão escrevendo. Ontem o público mais promissor para você é aquele para quem você consegue dar resultado. Grava isso. O público mais promissor para você é o que você consegue dar resultado. O público por quem você tem mais empatia para atender. O público que você, gosta de estar lá atendendo, que você gosta de falar sobre isso, que você naturalmente estuda mais sobre ele, que você se aprofunda, que você dá o seu melhor. Esse vai ser o público mais promissor. Porque a partir do momento que os teus pacientes, que as famílias dos teus pacientes começam a ter resultado, você vai virando o que a gente chama de autoridade. De repente eu tenho um filho com alergia alimentar. Já passei com 3 nutricionistas, ninguém me ajudou a controlar as crises, né? Ninguém conseguiu me explicar bem como ler um rótulo, como fazer o controle de cruzamento. Ninguém me ajudou com isso. As crises continuam acontecendo hora ou outra. Aí eu vou até você, vou por exemplo até a Thalita. Aí chego lá na Nutri-Thalita e a Nutri-Thalita ela me explica tudo. Ela marca uma consulta na minha casa, me ajuda a ver todos os produtos, ensina a moça que trabalha na minha casa como que arruma a bancada para não ter contaminação cruzada, quais são os cuidados de higiene, né? Explica para o meu filho de uma maneira simples sobre a alergia alimentar. E aí, lá se passa um mês sem crise. Poxa,
Você acredita que essa mãe, que com certeza conhece outras mães de crianças alérgicas, vai fazer o quê? Vai falar, gente, vocês não sabem, achei uma nutri que resolveu o nosso problema. Eu tinha ido em várias, mas essa daqui, ó, eu recomendo. E aí você entra no ciclo do boca a boca, porque você tá dando resultado para a família. Então, gente, o mais promissor para se trabalhar é um público que você gosta e que dá resultado. Tá bom? E a gente vai falar, mas você pode me dizer assim, Carol, eu tô começando agora na nutrição materno-infantil, ou eu trabalho na nutrição materno-infantil, tô querendo ainda, né, subnichar e ir mais a fundo ali, escolher um público dentro da nutrição materno-infantil e ainda não sei qual. Como é que eu faço para escolher? Eu vou falar sobre isso com vocês, mas vamos descrever os públicos que existem primeiro? Vamos lá? Fez sentido, gente, isso aqui para vocês? O público mais promissor é o público que você dá mais resultado. E você dá mais resultado para o público que você, né, estuda mais, para o público que você se sente confortável em atender, para o público onde você leva mais estratégias de adesão ao tratamento, com toda certeza, tá bem? Porque no final das contas, a gente pode atender aquele bolo todo, né? Aquele círculo todo que estava aqui. Pode. Mas quando eu vou me especializando, né? Quando eu vou refinando os meus estudos e ficando cada vez melhor nas minhas orientações, na minha comunicação, naturalmente mais resultado, e isso faz com que mais pessoas me procurem. Enquanto mais pessoas me procuram, mais eu vou fazendo meu nome como Nutri de Crianças naquela cidade, mais eu começo a poder a cobrar, né? Naturalmente. Se vai subindo, existe uma nutricionista, que é a Nutra, inclusive, que eu passo, né, que é a Gisele Vilela, ela é aluna da formação em coaching nutricional infantil. A Gi, ela chegou num momento que ela nichou dentro da nutrição materna infantil, ela atende crianças até no máximo, se eu não me engano, são 5 anos, então é de tentantes até no máximo 5 anos. Dali pra frente ela tem as parceiras para recomendar. Porque a agenda dela cresceu tanto que ela não consegue mais atender todo mundo, abrir espaço para todo mundo. Então, ela escolheu um público para poder limitar um pouquinho ali a agenda dela também. E também para poder se especializar, né, naquele público e tudo mais. Tá bom? Ó, pessoal, faz sentido o que você diz, porque isso faz a gente se tornar referência, com toda certeza. Deixa eu pegar meu resuminho aqui, eu mudei minha folha de papel, só para não esquecer, né, porque às vezes a gente esquece, gente, de uns públicos. Vamos lá, ó. Vamos falar dos públicos que existem? Então, eu vou fazendo só colocando as letras para vocês quiserem colocar ali e depois marcar, né? Fertilidade e tentantes, né? Trabalhar lá com o casal que está se preparando para engravidar. Esse é um dos públicos dentro da nutrição materno-infantil. Depois disso, as gestantes. Então, a gente sabe, né, o quanto aqui essa fase inicial de preparação dos casais e depois na gestação são importantes ali ter o toque da alimentação, da nutrição desse casal, depois dessa mulher que vai gerar esse bebê, né? Depois disso, as nutrizes. Então, a mãe está lá amamentando junto com o lactante. Aqui entra muitas consultorias de amamentação, né? Esse apoio à alimentação inicial dessa mãe. Muitas mães às vezes vão querendo já perder peso, logo, não, o bebê nasceu, tem que perder peso, então a nutrição vai entrar ali também para ajudar, né, essa mãe a viver plenamente esse momento. Depois disso a gente vai ter os bebês, né? Na introdução alimentar, principalmente, mas a gente tem outros casos, como por exemplo bebês de baixo peso, né? Bebês que de repente nascem com alguma condição específica que a nutrição possa ajudar e que a gente durante ali, a introdução alimentar vai trabalhar para auxiliar esse bebê. A gente tem idades, né? A criança pré-escolar, então de 2 a 6 anos, o escolar, nossa, ficou feio aqui, pera lá, o escolar, vou colocar assim, e os adolescentes. E aí, dentro dessa faixa de idade, existem vários tipos de casos que eu posso pegar, várias situações. Na verdade, né, desde aqui já existe. Vamos falar delas? Então, a gente falou aqui da amamentação, né, com as nutrizes. Depois, o que mais que eu posso trabalhar? E a introdução alimentar. Posso trabalhar com educação alimentar e nutricional no sentido de ensinar mais sobre alimentação saudável para as crianças. Se essa criança não tem nenhuma condição, uma criança que come bem, mas eu quero, né, a mãe quer que ela aprenda mais sobre os alimentos, ela procura um nutricionista para ajudar com relação a isso. A área aqui que mais tem aparecido casos que eu vejo que mais cresce, né,
Seletividade alimentar e dificuldade alimentar é uma área que, se a gente fosse falar, não de ser promissor ou não, né? Mas se a gente fosse falar de busca no mercado, tem aumentado muito a busca por seletividade, tem aumentado muito a busca por introdução alimentar, tem, infelizmente, aumentado muito a busca por obesidade, porque cada vez mais crianças obesas e com sobrepeso, né? Alergia e intolerância alimentar, eu também vejo uma crescente aí, né? Alergia e intolerância. Autismo, também tenho visto cada vez mais. E por que isso, né, gente? Porque a gente tem descoberto também cada vez mais que a nutrição não é simplesmente lá o cardápio para emagrecer que era na cabeça das pessoas. Quando a gente vem aqui dentro da área da nutrição infantil, existe muito que eu posso ajudar, né? Que a nutrição tem capacidade de melhorar numa condição clínica da criança. Isso também vem sendo cada vez mais falado, cada vez mais dividido. E a partir do momento que as pessoas vão ficando mais conscientes sobre isso, naturalmente vai havendo mais busca também, né? A gente tem ainda as doenças crônicas não transmissíveis, né, diabetes, algum tipo de cardiopatia, que aqui eu já não tenho uma questão de, nossa, tem um aumento tão grande quanto nessas outras, mas o que acontece? Tem pouco profissional. Quantas nutris você conhece que trabalham exclusivamente assim com diabetes mellitus infantil, que são referência nessa área? Então também, naturalmente, essas nutris que acabam indo para essas áreas que não tem uma demanda, que ela é imensa, mas que ela vai suprir a agenda e vai ainda faltar horário para você conseguir colocar todo mundo, né? Essas nutris, elas acabam sendo procuradas por conta dessa parte da referência, porque existe pouca nutricionista trabalhando naquela área. Os esportistas, né? Então, trabalhar com as crianças que realmente competem. Acho que eu vou por aqui em cima que aqui vocês não conseguem ver. Transtornos alimentares, infelizmente, cada vez mais aumentando, eu tenho percebido isso. Doença autoimune. O que mais temos aqui? As doenças raras, né, como um todo. Falei de autismo, síndrome de Down. Lembram de mais alguma? Faltou alguma aqui, gente? A amamentação estava aqui, né, dentro dos bebês. Vamos fazer assim para ficar, ó, amamentação. E aí, vocês lembram de mais alguma? Deixa eu ver se tem aqui. Acho que não, né? Colocamos... Ó, teve uma pergunta da Laura. Mas se eu nichar, será que eu perco outros públicos? Qual que é o ponto? Vamos supor que você decidiu, né? Você decidiu que você quer atender essa área aqui, ó. Seletividade e dificuldade alimentar. Então você começa a frequentar cursos, congressos. Eita, nem parece que está funcionando. Quando você começa a frequentar cursos, congressos, todos nessa área. Sua divulgação de rede social é toda nessa área, né? Quando você vai dar uma palestra que você é convidado na sua cidade, você fala sobre esse tema. Naturalmente, a tua maior busca vai ser por famílias de crianças que têm algum tipo de seletividade ou dificuldade alimentar. Supondo que uma mãe te viu nessa palestra, né? E aí ela tem um filho que está com obesidade, certo? E você pode atender a obesidade. Para você tá tudo certo atender a obesidade. E ela entra em contato com você e fala assim: Laura, eu tenho um filho que ele está acima do peso, o pediatra pediu para eu procurar uma nutricionista, né? Você atende ele? Você pode atender, não tem problema de você fazer esse casamento. Mas, no momento que você foca a tua divulgação em 1, 2, no máximo 3 públicos aqui dentro, né? Você naturalmente está atraindo mais as pessoas. Porque é isso, pensa assim, ó, o pescador, né, quando ele vai pescar, ele joga, vocês já viram como o pescador pesca? Quer dizer, não sei se todo pescador pesca desse jeito, mas, enfim, os pescadores vão lá para o alto mar e eles jogam, né, a rede. E aí, na hora que eles jogam a rede, de repente, eles pegam, na hora que eles puxam a rede, vem vários tipos de peixes diferentes. Vem, sei lá, sardinha, vem atum, vem abadejo, vem várias coisas misturadas ali.
Quando a gente simplesmente sai falando para todo mundo, é tipo como se a gente estivesse jogando uma rede e a gente pode ser que pegue bastante pessoas ali, pode ser que não pegue, mas acaba virando um misturê. Eu não tenho tanto controle do que vai acontecer. Agora, se eu, já sou um criador, por exemplo, de sardinhas, ou sei lá, de abadejo, eu sei que no final do mês o que eu vou ter vão ser abadejos para vender. E isso é um terreno um pouquinho mais seguro, porque eu sei como as coisas vão funcionar. E a mesma coisa aqui, a partir do momento que eu falo mais sobre seletividade, mais sobre dificuldade alimentar, estudo mais sobre isso, no atendimento aquela sensação de segurança vai ser maior do que um dia que eu for atender a obesidade. É claro, porque eu atendo muito mais esse. Significa que eu não posso? Posso. Então, eu só quero que vocês entendam que não é que existe um certo ou errado, mas a forma como você vai escolher. E uma outra coisa que é esse medo de perder, A gente tem medo de perder um determinado público, mas a gente esquece de pensar no quanto a gente poderia ganhar, no quanto a gente ficaria mais perto de se tornar uma referência, no quanto a gente poderia, conseguir ser mais profunda no nosso atendimento. E isso, gente, não é uma coisa que você precisa fazer de hoje para amanhã. Isso pode ser um plano de médio a longo prazo. Eu tenho alunas que elas, inclusive, se dividem, entre a nutrição materno-infantil e outras atividades. Uma outra Fabiola, olha as fases na minha vida, uma outra Fabiola, que é do nosso curso, ela trabalhava na UAN, assim como eu, e ela fazia alguns atendimentos de sábado. Eu tenho alunas que trabalham no PNAE, durante a semana, com registro e tudo mais, na parte escolar, e no final de semana e à noite atende particular as crianças. E percebe que essas coisas podem acontecer? Do mesmo jeito que eu tenho alunas que dentro da nutrição materno-infantil, elas preferem pegar a introdução alimentar e seletividade alimentar, mas elas também pegam crianças com autismo e adolescentes. Entende? Quando chega, mas elas não ficam se divulgando e falando disso. E aí, elas vão naturalmente se posicionando. A própria Arce, que ela trabalha na nossa equipe de sucesso do aluno, ela era nossa aluna, é nossa aluna ainda, nunca vai deixar de ser, mas agora ela trabalha com a nossa equipe também. Ela fez esse processo, ela atendia um público maior e esse ano, em 2022, ela falou lá nas redes sociais dela que ela só vai atender introdução alimentar. Então, percebe que isso é um processo. Existe quem chega e fala, não, eu já vou sair de cara falando que é só a introdução alimentar que eu vou atender. Tá tudo bem também, mas não precisa ser assim. E aí, dentro desses públicos, você pode falar, nossa, Carol, tem tanta coisa aqui que eu gosto, ou então não faço ideia do que eu gosto. Como é que eu faço para ir escolhendo? Uma das maneiras, é você utilizar, inclusive essa é uma técnica de coaching, é uma técnica de escalonamento. Você se pergunta de 0 a 10, quanto eu gosto de trabalhar com amamentação? De 0 a 10, quanto eu gosto de trabalhar com introdução alimentar? E com seletividade e dificuldade alimentar, Você vai se perguntando quanto você gosta de cada um desses públicos, de cada um dessas faixas etárias, Ou dessas condições associadas. E aí você vai vendo, poxa, autismo pra mim, por exemplo, não serve, você risca. Síndrome de Down, não, também. Transtorno alimentar, não, também. Você vai vendo quais são aqueles que você deu uma nota mais baixa. Então, essa é uma das maneiras de você ir escolhendo. Outra maneira, gente, é experiência. Eu, por exemplo, eu não tinha, pretensão de atender crianças com obesidade. E aí, eu tive uma paciente que chegou, ela veio assim, a mãe pediu muito, Carol, atende. Eu falei, mas eu trabalho mais com seletividade e dificuldade alimentar. Não, Carol, mas eu quero que seja você, Ela tinha participado de uma oficina que eu tinha feito, uma oficina culinária, E a mãe já tinha levado, eu acho que umas 2, 3 nutris e não tinha rolado ali um match, ela não tinha conseguido, as nutris não conseguiram fazer essa conexão com a criança, então a criança não colocava as coisas em prática. E também tiveram as orientações desatualizadas, porque não eram nutris que trabalhavam só com crianças, elas atendiam todo mundo. Elas deram uma atualização mais ampla, uma orientação mais ampla. E aí eu falei, tá bom, então tudo bem, eu atendo. Fui lá, tive que estudar sobre o caso, porque era o caso de uma menininha que ela tinha, na época, 8 anos, quando eu comecei a atender.
E ela tava com obesidade e o que acontece? Ela tava já com sinais de menarca, né? Pra chegar ali no máximo em 1 ano. Imagina, 9 anos já menstruar. Então a família estava fazendo uma mobilização para ajudar, né, a atrasar esse processo. E aí o médico pediu que procurasse uma nutri, porque o sobrepeso, né, é uma das coisas que aceleram esse processo. E aí na hora que ela chegou, que eu fui fazer atendimento, eu precisei estudar muito sobre isso, né, de como ajudar, porque não era uma coisa que eu estudava tanto assim na minha rotina. Eu sei, mas eu não sabia com tanta profundidade. E aí, o que eu precisei fazer? Estudar e fui lá e atendi. E eu curti atender. Foi uma experiência legal. Então, às vezes, é você, eu acho que no começo também, se deixar, se permitir, né, experienciar. Você, poxa, vai lá, atende a criança que faz um esporte, atende uma criança que tem uma intolerância, e você vai entendendo se pra você faz sentido ou não. Tem já outras alunas, né, que é muito engraçado, isso daqui é bem comum, que elas viram mães. Aí, por conta de virar mãe, acaba começando a estudar mais sobre esse universo infantil. Aí estuda para a introdução alimentar do filho e se apaixona. E fala, poxa, eu quero trabalhar com criança, né? Nunca tinha pensado em trabalhar com criança e, de repente, ali acendeu a chama. E essa pode ser uma motivação? Com certeza. É claro que você precisa lembrar que a experiência com o seu filho não significa que vai ser a mesma para com o filho dos outros, que você vai ter que estudar, vai ter que se embasar, porque cada criança é única, cada família é única, né? Mas às vezes vem dessa motivação. Eu tive um filho que, por exemplo, ficou internado muito tempo numa UTI por conta de uma doença rara e a Nutri de lá foi maravilhosa, me ajudou e eu quero trabalhar nessa área. Às vezes vem por conta desse motivo, né? A gente querer ir atrás. Às vezes a experiência do próprio estágio também aqui, né? Pode ser uma experiência que ajude, se tiver alunas da graduação ainda. Então, para você escolher, vai um tempo. Você não precisa sair daqui decidida, eu só vou atender alergia alimentar. Não precisa. Não precisa. Até porque é possível atender vários desses. Mas qual é o ponto? Comunicação. Quanto mais você vai escolhendo para qual público comunicar a sua divulgação, mais assertiva você vai ficar, mais pacientes você vai atrair, mas isso é papo para uma outra live, tá bom? Deixa eu ver aqui o que vocês falaram. Ver seus comentários. Desnutrição, lembraram ali, é verdade, ó. Vamos até colocar aqui. Desnutrição. O pessoal falou que tá amando, perfeito. Quero falar agora, rapidinho, deixa eu ver se eu tenho tempo. Tenho 10 minutos, maravilha, vai dar certinho. Quero falar agora com vocês sobre esteira de serviços. Então, pensa, né? Público mais promissor é o público que eu dou resultado. Dentro dos vários nichos que existem na nutrição, lá naquele círculo, né? Existe um nicho que é a nutrição materno-infantil. E aqui dentro da nutrição materno-infantil existem vários tipos de situações que eu posso decidir atender. Sim? Então, naturalmente, os passos que a gente vai dando num planejamento de médio para longo prazo é ir nichando, vir para a nutrição materno-infantil e escolher. Carol, não quero para sempre atender desde a nutrição materno-infantil até idosos. Posso? Pode. A gente tem, aí é importante dizer, né? Se a gente pegar e olhar quem faz isso, a grande maioria, não é que é impossível, mas é muito mais difícil, porque a grande maioria não atinge um potencial de reconhecimento numa determinada área, tá bom? Então, não é impossível, mas é mais desafiador. E também, gente, eu não ia ter cabeça pra ficar estudando tudo mais um pouco, não sei vocês. Já me basta estudar aqui, ó. Ainda tem muita coisa. Ai, vamos lá, deixa eu apagar aqui pra gente falar, então, sobre esteira de serviços. Quem conhece esse termo, né? Esteira de serviço, esteira de produto. Basicamente, o que eu quero falar é, imagina que você, né, começou a trabalhar com a nutrição materna e infantil. Tá lá? E pode ser que você já tenha escolhido um público ou não faz diferença aqui pelo que eu vou explicar, mas você escolheu trabalhar com bebês, por exemplo, tá? O que acontece? Naturalmente, a primeira coisa que a gente vai pensar, que a gente tem para oferecer, né, de serviços, é a consulta. Então eu vou oferecer uma consulta.
ponto. Mas existem vários outros tipos de serviços que a gente pode ter e pode oferecer. Então, além de pensar, né, no nicho, depois em qual o público dentro do nicho, você pensar também sobre os serviços que você vai oferecer, certo? Ó, gente, falando de um tanto de coisa aqui, né? Vocês percebem como é importante a gente, além da dietoterapia, que só prescrição, só orientação, né? Não faz nenhuma nutra florescer. Então a gente precisa sim saber de orientação, de prescrição e tudo mais, mas a gente precisa também expandir o nosso olhar para estudar outras coisas. Então eu tenho a consulta, né? Quais outras possibilidades? Quando eu falo de consulta, pode ser em consultório particular, seja ele seu, uma sala que você comprou, ou uma sala que você locou, que você paga por hora, enfim. Você pode fazer, né, a consulta no ambiente domiciliar. Você pode fazer a consulta no consultório online, né? Tem um atendimento online também. E, ok, depois disso, quais outros locais? Aquele que eu queria, mas que eu fugi, que foi o hospital. A gente tem também, né, o ambulatório. A gente tem também as escolas, centro de recreação. A gente pode fazer atividades, né? Eu tenho uma aluna, inclusive, a Dani, ela vai vir contar pra gente como ela montou numa empresa uma parte de recreação, entre aspas, né? Mas vai trabalhar com as crianças com coaching nutricional infantil. Gente, é incrível, assim, o que ela tá fazendo lá, tá muito legal. Centro de recreação. A gente pode dar também palestra, fazer workshop, pode dar curso, sejam eles presenciais ou online, fazer oficina culinária, seja ela, né, do domicílio, seja ela online, seja ela numa escola, no centro de recreação, enfim, e pode trabalhar com as consultorias. Então, perceba que para você ter, né, uma área promissora, um trabalho promissor, e o que é o promissor? Para você ter um serviço que te recompensa, que te traz alegria, que te traz dinheiro também, né, gente? A gente poder viver dessa profissão que a gente escolheu. Ao você escolher um tipo de público que você vai atender, né, ou alguns tipos de público para atender, entregando o resultado, você pode entregar esse resultado através de vários tipos de serviço, não precisa ser um único. Existem vários tipos de possibilidades para você. Tem gente que ama atendimento online. Eu tenho uma aluna que faz só atendimento online agora, que falou, eu não vou voltar para o presencial, já entreguei na sala do consultório, jamais. Tem outras que odiaram o online. Eu não gosto, eu quero fazer atendimento presencial. Eu, por exemplo, vocês sabem, eu adoro atendimento domiciliar, né? Poder entrar na casa do povo, poder entender um pouquinho como que funciona a dinâmica lá. Tem nutris que amam trabalhar com ambulatório, mas que também gostam do atendimento. E aí elas vão no ambulatório durante o dia, às vezes faz um atendimento domiciliar do fim do dia para a noite, né? A Joyce contou pra gente como ela tá fazendo isso lá na cidade dela, depois se rodar as lives anteriores que a gente tem aqui, você consegue ver. Tem gente que, tipo, nas férias eu atendo, faço atendimento particular durante o ano inteiro, e na hora que chega a época de dezembro e de janeiro, eu faço atividades extras no centro de recreação, porque cai um pouco o número de pacientes, eu consigo nesse centro de recreação e fazer atividade com as crianças na parte de nutrição e alimentação, falando mais sobre alimentação saudável. Inclusive, isso favorece que mais crianças me conheçam e durante o ano elas venham pra cá. Que foi justamente o que aconteceu comigo naquele caso da menina que eu falei, da obesidade. Eu fui no SESC, né, que é um centro de recreação, fazer uma atividade de oficina culinária. E aí a mãe pegou ali o meu contato e algum tempo depois entrou em contato para a parte do atendimento. Então, você tem várias possibilidades de trabalho. E aí, gente, sabe o que eu quero dizer sobre isso? Olha quanta coisa a gente pode fazer. Quantos públicos a gente pode trabalhar. Quantas opções para se oferecer. Como é que pode dar errado? Por que é que, no fim das contas, a gente
gente não tem resultado às vezes? Por que às vezes a gente não consegue ter, né, aquilo que a gente está buscando, o reconhecimento da profissão? Por que a gente não consegue ter um valor de consulta maior, ser melhor remunerada? E muitas vezes o que eu percebo é falta planejamento, né? Essas são coisas que acontecem. Então, assim, para 2022, eu desejo para você planejamento. Essa é a primeira coisa. Se planeja, o que você quer? Eu pergunto, quer atender mais paciente? Mas mais quanto, mulher? Sabe assim? Então, planejamento. Se você não viu a live de ontem, vai lá depois no perfil e assiste. Então, a gente precisa de ter mais planejamento. A gente precisa ter também mais ação para colocar o planejamento em prática. Só que às vezes a gente não sabe exatamente o que a gente precisa fazer, né? Poxa, Carol, se você me explicar, eu vou lá e faço, mas eu não sei. A faculdade não me ensinou. Ela me ensinou a fazer prescrição, pelo menos foi o que eu aprendi. Eu saí de lá e eu sabia fazer prescrições perfeitas. Mas fazer a criança comer mesmo estava desafiador. Então também a gente ir atrás, né, de novas técnicas e ferramentas. Isso aqui é basicamente a gente aumentar o nosso repertório de estudo. Por quê? Se eu aumento o repertório de estudo, tenho um planejamento para crescer e vou para ação, isso, gente, é plantar. Você planta a sementinha. E essa sementinha, ela agora precisará de ser regada, né? Tem que cair a chuvinha lá. Ela precisa ser regada, ser cuidada, dia após dia, com empenho, com dedicação, para começar a florescer. Só que às vezes vocês querem a flor direto, né? Não quer lá parar, planejar, plantar, escolher um solo bom para plantar, ver quanto de água que precisa colocar, ir para ação, estudar. Aí não tem flor. Agora, se você faz um mix disso tudo com consciência, florescer é uma questão de tempo. Para algumas um tempo um pouquinho maior, para outras um tempo um pouquinho menor, mas é questão de tempo, tá bom? É isso, espero que vocês tenham gostado. A gente, lembrando, né, tá com inscrições abertas para o workshop Descomplicando o Atendimento Infantil. O link tá lá na nossa bio, o evento é 100% online, 100% gratuito. E eu quero ver vocês lá, né, aprendendo essas novas técnicas e ferramentas, colocando elas em ação. Porque eu tenho certeza que, independentemente do público que você vai escolher trabalhar, seja lá, né, com os bebezinhos, seja com adolescente, seja com criança um pouquinho maior, um pouquinho menor, o que você vai aprender lá no nosso workshop Descomplicando o Atendimento Infantil vai te ajudar com todo esse público, porque o que eu falo é sobre adesão, né? Como você ter mais adesão, como você ir para o seu atendimento se sentindo mais segura, como você pode fazer para aumentar o preço da sua consulta e também para receber mais do mesmo paciente, né? E como que você pode ir fincando a sua bandeira para ser reconhecida na sua cidade. Então, estou te aguardando lá no workshop e também espero na live de aquecimento de hoje, às 7 e 8 da noite, tá bom? Às 19 e 8 da noite. Certo? Ó, pessoal, aí, obrigada, Carol. Fico feliz que vocês gostaram. E é isso, gente. Um beijinho no coração de cada uma de vocês. Até mais tarde. Tchau, tchau.